Olá, alunas e alunos, tudo bem com vocês? Mais uma aula do curso técnico de secretário escolar, turma 1. Essa aula é bastante especial, certo? A gente vai falar sobre o nosso projeto integrador. É a primeira parte do projeto, né? Como vocês já sabem, o curso é dividido em 3 módulos e cada final de um módulo tem uma parte do projeto que vocês vão ter que construir, certo? E aí a gente ficou combinado que seria um projeto coletivo, né? Que vocês iam se debruçar, cada um ia fazer sua parte, e aí a gente ia construir um projeto coletivo, certo? Ele já está disponível na plataforma, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ele se comporta, né? Como é que vai ser a dinâmica dessas próximas semanas, né? São as últimas semanas do primeiro módulo, então quem chegou até aqui eu quero parabenizar, porque não é fácil, né? O curso é um pouco extenso, né? Ele tem uma quantidade de carga horária imensa, né? São 800 horas, são mais de 2 especializações, né? Se você fizesse uma especialização, ela é em torno de 360 horas, então se você são mais de 2 especializações, então é uma carga horária muito extensa, mas fazendo devagarzinho, fazendo com jeito, lendo material, acessando todo o conteúdo que já está disponibilizado, fazendo as atividades, a gente consegue chegar lá. E eu quero parabenizar você que chegou até aqui, certo? Porque não é fácil, né, estudar sem a companhia presencial, né? Eu sei que é um pouco difícil, né? Todo mundo acha que é tranquilo, que é fácil. Não, é AD, é fácil, não, é só ligar o computador e seguir a sequência, que também não é assim. Tem que estudar, tem que fazer as tarefas, tem que fazer as atividades, tem que ser comprometido, tem que ser disciplinado, certo? E se você chegou aqui, é porque você tem essa disciplina, tem esse comprometimento, não só com os estudos, mas com você mesmo, né? Querendo finalizar um curso técnico, ele habilitando numa área tão importante que é a área de secretário escolar. A gente viu a importância de secretário, e aí a gente quer colocar isso no papel. Tudo bem? Então, meu primeiro momento agora é agradecer, parabenizar vocês por vocês estarem firme e forte comigo junto nessa batalha, certo? Eu agora vou mostrar a plataforma para vocês, e também a configuração, como ficou esse primeiro projeto integrador, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês, um minuto só, deixa eu vir aqui, eu vou dar aqui um F11 para a tela ficar cheia, tá bom? Antes de deixa eu aumentar aqui também essa câmera para ficar um pouco maior, certo? Antes de mostrar para vocês, eu queria que vocês prestassem atenção na nota de vocês, certo? Eu fiz uma conferência, fiz uma atualização, então alguns alunos responderam já todos os fóruns, já os questionários, quase que 90% de vocês já estão com as atividades concluídas, né? Foi o que a gente combinou. Vamos tentar fazer todas as atividades até o início do primeiro projeto integrador, e vocês foram junto comigo, e aí vocês já fizeram essas atualizações. Então, muitos de vocês estão com as notas todas atualizadas, certo? Tem apenas alguns alunos, eu já entrei em contato com eles, para finalizar, mas são poucas tarefas, né, para deixar tudo pronto, porque o projeto integrador ele vai consumir um pouco de mais tempo de vocês, e aí era importante que vocês deixassem tudo atualizado. E aí, vocês, 90% ou mais de 90% dos alunos já estão todas as notas já postas lá, atualizadas, bonitinho, para a gente seguir na sequência do nosso projeto. Perfeito? Só que eu queria que vocês visualizassem a nota de vocês. Então, tem 2 pontos, 2 locais que você pode verificar a nota de vocês. O primeiro deles é aqui no alto onde está a sua foto, né? Ou se você não colocou a foto ainda, você tira a sua foto. Clica nessa setinha para baixo e vai aparecer aqui nota, certo? Quando você clicar aqui em nota, aí ele vai carregar a sua nota.
Perfeito? Esse dos caminhos que você pode seguir, mas você pode seguir também nesse ponto aqui, certo? Nesse ponto, você pode fazer essa sequência aqui. Deixa eu baixar aqui o celular, que tem uma pessoa ligando, mas meu compromisso é com vocês nesse momento. Daqui a pouco eu atendo essa pessoa, certo? Então vamos lá. Aqui, nesse topo aqui, tem algumas abas, né? E aí você vai clicar na aba de nota. Quando você clicar na aba de nota, vai carregar todas as suas atividades e suas respectivas notas, certo? Está aqui, ó, todas as atividades. Como eu só fiz um teste em uma das atividades, então para mim só aparece essa nota aqui. Mas digamos que você ficou com uma atividade do questionário do módulo 1, parte 1.3. Então, você clica aqui nessa atividade e aí ela vai ser direcionada na atividade que você faz, responde ela, certo? E depois volta para cá. Responder o questionário, não, eu tenho essa atividade de fórum também pendente. Então, você clica nela, responde o fórum e traz para cá e volta para cá, para essa página daqui, até você concluir, certo, todas essas atividades, né? Tem duas fóruns agora que estão abertos, que esses dois fóruns, que é o do projeto integrador, certo? Daqui a pouco eu explico eles. Aqui, com certeza, você vai estar sem nota, porque eu inseri, recentemente, é, basicamente hoje, né, essas duas atividades, esses dois fóruns que a gente vai participar. A composição da nota do projeto integrador vai ser basicamente fórum, então vai ser essa participação, essas duas participações, que são dois documentos que vocês vão gerar, e aí eu vou abrir um terceiro fórum para a gente discutir lá coletivamente tudo que a gente já discutiu nesses dois primeiros, certo? Esses dois primeiros é individual, você não precisa interagir com mais ninguém, é só com você mesmo. Fez a pesquisa, insere aqui. Fez a segunda pesquisa, insere aqui, certo? E aí eu vou criar um terceiro fórum para a gente discutir o que foi que a gente pesquisou nesses dois primeiros, tá bom? Então, aqui com certeza você vai estar sem nota, né? Porque a gente ainda vai estudar sobre esse assunto. E aí, assim que vocês se inserirem, eu vou dando nota para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, feita essa verificação e a participação, vamos voltar ao curso. Então, a gente vem aqui, clica no nome curso, certo? Ele vai carregar para a gente aqui. Pronto. Carregou, estamos aqui dentro do curso, que ainda estamos no primeiro módulo, certo? Esse primeiro módulo ele foi dividido em 4 partes, né? As 3 primeiras de conteúdo e a quarta parte, que é o projeto integrador, ele inicia hoje, né? E vai até o dia 14/4, são 4 semanas dedicado para a gente fazer o nosso melhor em relação à construção do projeto, certo? Como vocês devem ter assistido a aula anterior, eu expliquei por que está assim minimizado, né? Eu vou expandir tudo aqui, ó, vou expandir tudo para vocês verem. Então, quando eu expando tudo, eu expliquei na aula anterior que essa plataforma da Seduc, né? Ela é uma plataforma reconhecida mundialmente. Inúmeras instituições de ensino utilizam essa plataforma, né? Como, como a forma de apresentar os documentos, os assuntos para vocês, alunos. Então, essa plataforma aqui, ela é bem reconhecida e bem valorizada dentro do mundo acadêmico, certo? E essa plataforma, existem vários modelos, vários templates, né? E esse template que a Seduc escolheu, ela é linear, certo? É como se fosse, como eu expliquei da outra semana, é como se fosse um caderno, né, de matérias, com várias matérias, certo? E aí você vai estudando cada matéria, fazendo suas anotações. Então, essa primeira parte é só uma introdução, né? E aí você pode concluir essa introdução, participou dos fóruns, fez tudo certinho, não precisa mais dela aberta, você vai e fecha, certo? Para facilitar para vocês, né, como eu falei na aula anterior também, eu deixei todas as atividades, né, dentro dessa área de atividade. Então, assim que você abre as saudações, em seguida vai ter lá essa área de atividades, pode questionar e você pode participar dele. Então, entra nessa área de atividade
responde o questionário ou participa do fórum do vídeo que você tiver que fazer, e aí você concluiu, fecha aqui, certo? Essa primeira parte, faz as leituras que tem que fazer, concluiu essa parte, você pode fechar também. Você pode minimizar, certo? Então, eu quero entender um pouco mais sobre ética para construir o meu material do projeto integrador do módulo 3 lá, que vai ter essa informação aqui. A gente vai precisar desses dados. E aí a gente vem aqui, ó, abre de novo, né, expande, faz a leitura que tem que fazer, depois fecha, certo? Depois fecha. A segunda parte é a mesma coisa, já fiz todas as leituras, já participei dos fóruns, assisti todos os vídeos, venho aqui, minimizo, né? E aqui é a terceira parte aqui. Ó. Também já concluí, fiz participação, assisti os vídeos, é, preenchi minha lista de frequência, está tudo certinho aqui, vem aqui e finaliza, certo? E aqui está a distribuição do primeiro módulo, né? Assim que concluir esse primeiro módulo, na 1.1, que aí você vai aparecer a disposição sobre o projeto. Aqui tem uma explicação do que é o projeto integrador, certo? E aí você faz essa leitura, tem uma mensagenzinha aqui, que é que estamos em construção, né, do projeto, módulo 1, certo? Esse vídeo, quando eu gravar, ele vai ficar nessa posição aqui, eu coloquei uma foto só para vocês verem qual posição que vai ficar o vídeo, né? E aí você vai fazendo a leitura, certo? Essa primeira parte aqui, onde tem esse modelo, aqui é o modelo e acessar esse material e fazer a leitura dele. Ele está incompleto, vou mostrar daqui a pouco. Ele está incompleto, né? Está só o inicial da leitura, certo? Se vocês acharem interessante fazer alguma alteração, não tem problema nenhum, pode fazer, certo? Só que a validação dessa alteração ela é coletiva. Então, por exemplo, a gente vai pedir lá as competências do técnico de secretário escolar. Quais são as competências, né, que a gente imagina que deva ter? Mas se você achar que não devemos tratar desse assunto, não, professor, eu acho que competência, eu acho que não é, não acho que temos que indicar, né? Tem que ser uma instância maior, coisa e tal. Aí você dá essa sugestão, os alunos, eles irão dar suas opiniões e aí a gente vai remover ou vai manter, certo? É uma construção coletiva, claro que se alguém solicitar uma alteração e essa alteração a maioria concordar que não precisa ter, essa pessoa que solicitou, ela tem que ser, né, humilde, que eu, com certeza aqui todos são adultos, né, e conscientes que isso pode acontecer, né? Estamos numa democracia, então se caso você sugira alguma coisa e o coletivo, a maioria não concordar, entenda que, né, não é para desmerecer ninguém, mas o que a gente vai seguir é o que a maioria definir, certo? Eu vou dar minha sugestão, os outros alunos vão dar suas sugestões e aí a gente bate o martelo e vê qual é a melhor opção, tá bom? Então, primeiro ponto, você tem que baixar esse projeto integrador para que vocês façam a leitura dele. Tem muito pouca coisa, não tem muita coisa não, é mais tópico, nenhuma introduçãozinha que eu fiz, alguma coisa só para que vocês vejam. Se caso vocês entendam que o que está lá não é aquilo mesmo que... Eita, professor, o senhor falou da introdução aqui desse assunto, eu acho que não é aqui na introdução, é no desenvolvimento, ou vice-versa, né? Ou nas considerações finais, aí você pode fazer essa mexida, né? Na aula anterior, me perguntaram se seria um artigo, né? Professor, vai ser tipo artigo? Na realidade, a gente não vai se aprofundar tanto a fazer um artigo, né? A gente vai fazer o máximo que a BNT é, define como um projeto, né? Mas a gente não vai seguir esse trâmite. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você abrir lá, você vai ver que a introdução ela já está praticamente construída, né? Mas com certeza ela vai gerar alteração. Por quê? Porque a introdução de um artigo, né, ou de um projeto de TCC, de conclusão de curso, a introdução é a última coisa que é feita. Primeiro faz o desenvolvimento, a pesquisa, né, os relatórios, as referências, as considerações finais, faz tudo isso aí para depois você pegar todos esses elementos e construir a introdução. Então, a gente já começou meio invertido, mas, né, foi só para mostrar para vocês
à disposição que está o modelo para que vocês entendam como é esse processo, certo? E aí chega a parte do primeiro fórum. Então, nesse primeiro fórum, a gente vai tratar de conceito, certo? Aqui está explicando, né, que vocês vão entrar num buscador de internet e fazer uma pesquisa do que é, né, do conceito de secretário escolar. Vocês vão pesquisar isso em editais, em artigos, entendeu? Artigos científicos, em livros, onde você encontrar, ou em blogs, né? Onde você encontrar essa informação, você pode trazer do jeito que está lá. Você vai copiar do jeito que está lá, do jeito que o autor fala. Você vai referenciar esse autor, né? Colocar lá a referência, o site que você pegou, a biblioteca dele, tudo certinho, coloca a data, tudo bonitinho, certo? Pegou essa informação, você vai pegar dele e vai criar uma sua baseada naquela. Então, você vai pegar aquele conceito de secretário escolar, vai pegar aquele conceito e vai criar o seu conceito. Então, você vai chegar e criar o seu, certo? E aí, depois que você pegar fazer a pesquisa, encontrou o que você gostou, o que você mais se familiarizou com ele, construiu o seu, aí você vai pegar essas três informações, que é o conceito do autor que você escolheu, a referência dele e a sua parte que você construiu. Entra no fórum, você vai entrar no fórum, aqui está o passo a passo, né? Entra no fórum, então vou entrar aqui no fórum só para vocês verem, certo? Aí você vai procurar o seu nome, né? Depois que carregar, vai demorar um pouquinho aqui, porque a minha internet está um pouco lenta. Aí você vai procurar o seu nome aqui. Vai procurar o seu nome. Quando você encontrar seu nome, você vai clicar nele, certo? E vai colar, né? Ou vai digitar, ou vai inserir aquela informação que você colheu. Então, você abre o Word, pega uma referência do que é secretário escolar, né? No nosso material do primeiro módulo tem algumas referências que falam que é secretário escolar, você pode voltar lá e pesquisar também, certo? Ou procurar na internet, não tem problema nenhum, fazer sua pesquisa, e aí você vai e insere lá, certo? Feito isso, pronto, acabou. É só isso que eu quero que você faça. Pesquise um conceito, referencie ele e faça um conceito seu. Todos os alunos vão ter que fazer o seu conceito. Possa ser que algum aluno pegue o mesmo conceito que o outro pegou, não tem problema nenhum. Pode estar lá 10 os mesmos conceitos, não tem problema nenhum. Certo? Só que todos têm que estar o conceito lá, o autor que deu aquele conceito e o seu conceito, né, à luz daquele que está lá. Certo? Feito essa primeira parte, vamos para a segunda parte do segundo fórum aqui. Segundo fórum. Segundo fórum, você vai entrar também no segundo fórum, né? Que é as atribuições. A mesma coisa. Pesquisa, né, na plataforma, no buscador de internet, ou numa biblioteca, ou um livro que você tenha, alguma coisa que você tenha, faça a pesquisa, um edital, né? Não tem problema nenhum, faz a pesquisa, referencia, né, esse edital, faz a referência dele, e aí, em seguida, depois da referência feita, você cria as suas atribuições. Então, digamos lá que um autor, ou um edital, digamos lá que um edital, um autor, colocou lá cinco atribuições, mas você sentiu falta de mais algumas três ou quatro, você vai inserir lá as três ou quatro que você precisa inserir, entendeu? E aí você vai e faz essa inserção. Feito, pronto. Feito isso, aliás, procura seu nome lá, a mesma coisa, procura seu nome lá bonitinho, certo? Vê se está tudo certo, tanto certo. Aí você vai, no seu nome, você vai colocar lá a sua contribuição, certo? Só isso que a gente precisa que você faça. Perfeito? Eu vou abrir. Sim, outra coisa, antes de explicar o próximo passo, o terceiro passo.
Essa disciplina, ela tem 80 horas, né? Ela aqui está explicando, tem 80 horas, a gente vai ficar 4 semanas debruçado com isso. O ideal seria que nas 2 primeiras semanas vocês construíssem respondesse o conceito, né, esses dois fóruns, o conceito e as atribuições. Por quê? Porque na terceira semana eu vou, eu vou abrir um outro fórum, certo? Na terceira semana eu vou abrir um fórum para a gente discutir tudo que a gente já escreveu aqui, tanto sobre conceito quanto atribuições, né? Eu vou tentar pegar os conceitos que vocês colocaram lá, certo? Vou pegar os conceitos que vocês colocaram. Eu vou criar um outro conceito baseado no que vocês apontaram e vou colocar nesse outro fórum para a gente discutir tanto a atribuição quanto o conceito sobre secretário escolar, certo? Aí eu vou abrir um terceiro fórum, e o terceiro fórum você vai dizer, eita, professor, acrescenta tal ponto, eita, professor, tira essa aqui, faz aquela, você vai fazer, ou concorda com o que está aí, não tem problema nenhum, pode concordar também, ou pode discordar, certo? Discordo, professor, discordo de tudo que está aí, mas não é só discordar, né? Você tem que discordar e dar a sua sugestão. Professor, olha, o senhor colocou lá que afirma que é isso, então, mas o nome afirmar é muito forte, então vamos substituir por um sinônimo, uma palavra mais leve, certo? Garanto que vou atender todos responsáveis de aluno que chegar. Professor, garantia é muito forte, vamos, né? Botar outra palavra que possa substituir. Então, a gente vai fazer toda essa arrumação. Isso na terceira parte, certo? E aí, depois que a gente consolidar, a gente vem e coloca dentro do projeto, certo? Então, a gente se coloca dentro do projeto e vamos seguir para a próxima parte do projeto. Então, esse primeiro módulo é só apresentar o conceito, certo? E a atribuição. Muito fácil, certo? A gente tem 4 semanas para fazer isso, tá bom? Eu vou abrir aqui o projeto, certo? Eu vou abrir aqui o projeto para vocês verem como ele se encontra. Mas antes de abrir, deixa eu interromper aqui. Pronto, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou o projeto a estrutura dentro do editor de texto, certo? Eu vou disponibilizar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, parará. Pronto, certo? Esse aqui é o formato que ele ficou. Se alguém quiser mexer, não tem problema nenhum, certo? Professor, não gostei desse azul aqui não, não gostei dessa capa aqui não, tem uma capa mais bonita lá e aí vocês podem fazer essa alteração, certo? Eu coloquei aqui setembro porque a gente está fazendo a primeira parte do primeiro módulo, né? Do primeiro projeto integrador, primeira partezinha. Vai juntar com outras duas e aí a gente vai concluir. Então, isso vai acontecer lá para setembro, né? Mais ou menos, setembro, outubro, nessa faixa aí, perfeito? Eu coloquei setembro. Se a gente terminar antes, a gente coloca a data antes, certo? Mas é previsto para esse final aqui. Beleza? Então, aqui tem uma parte que é uma citação que eu coloquei, que eu gosto muito, que é do Nicholas Telles, né? Então, caso alguém tenha outra sugestão aqui, pode propor sem problema nenhum para entre vocês. Esses que estão em vermelho aqui, eu estou precisando confirmar ainda. Certo? Está aqui vermelho, né? O secretário atual é o Márcio Beltrão, mas eu não sei se o nome dele é só isso, se tem algum outro nome, depois eu vou pesquisar. Eu preciso confirmar também o coordenador geral do Promatec e o coordenador adjunto técnico acadêmico do Promatec, certo? E o coordenador financeiro também. Isso aqui a gente precisa ter essa informação. Então, no início que a gente está fazendo esse projeto, esses nomes eles precisam ser confirmados, certo? A única confirmação que eu tenho é que a nossa supervisora do eixo tecnologia, gestão e negócio é a professora Sônia Maria Soares Gomes Farias e o professor do curso Francisco Carlos, certo? E vocês aqui, os autores, né? Se você observar aqui, vocês são os autores, tá bom? Por favor, verifiquem se o seu nome está correto, se ele está completo, se está faltando algum acento, se deixa tudo certinho aqui. Se o seu nome estiver errado, você pode entrar em contato comigo, mandar uma mensagem para o meu
aplicativo de mensagem instantânea, você manda que aí eu corrijo aqui, tá bom? E aqui está o orientador, né? Vai ser o mesmo por enquanto. E caso a gente precise, se a gente conseguir uma professora de português para fazer uma revisão, que é importante essa revisão, a gente pode convidar ela, né? E colocar o nome dela aqui, certo? Desde que ela consiga fazer isso em tempo hábil, a gente consegue mandar esse material para ela e ela consiga devolver antes de setembro, tá bom? Mas isso é opcional, aqui não está, até porque é um projeto integrador, a gente, né, não tem muita pretensão com ele, mas é uma forma de deixar o negócio mais organizado possível, tá bom? E aí tem os agradecimentos que depois a gente vai construir. Eu começo com uma apresentação, certo? Normalmente os meus artigos, os meus projetos, eles ficam, essa apresentação aqui, ela fica para esse lado. A ABNT, ela não, ela, em relação a essa posição, né? Normalmente ela fica no lado de cá. Normalmente ela fica aqui. Deixa eu trazer para cá. Normalmente ela fica aqui, certo? Mas eu acho que fica melhor apresentada assim, fica mais elegante. Mas caso vocês queiram deixar no outro lado, não tem problema nenhum, tá bom? E essa parte preta aqui, que já está com texto preto, eu construí, mas aí vocês vão incrementando, acrescentando mais coisas. Coloquei até reticência aqui, porque está faltando muita coisa ainda nessa apresentação. Aqui está a introdução, né? O nosso curso começou em 2022, e aí eu faço só uma pequena introdução aqui, certo? A importância, aí eu trago aqui algumas informações, né? E aí a gente vai complementando também. Essa apresentação, ela tem apenas uma lauda, e a construção da introdução, ela tem que ter no mínimo duas laudas, certo? Você tem uma, está faltando outra que a gente vai construir ao longo do tempo. O desenvolvimento, né? Essa parte de desenvolvimento, ela não está, né? Porque a gente vai esperar a passagem do tempo, né? A construção participação dos fóruns para a gente construir. Então, o secretário escolar, a gente precisa do conceito sobre ele, certo? A gente precisa explicar qual é a função do profissional, e aí o conceito e o usuário interno e externo do secretário, quem vai ser, essa é outra etapa também que a gente vai pesquisar, certo? E aí atribuições, tudo vai ser colocado aqui, tá bom? Essa segunda parte, que aí é já no segundo módulo, a gente vai falar sobre a missão, visão e valores do secretário escolar, né, do ambiente, e a gente vai construir também, a gente vai abrir fóruns para você discutir, colocar lá, a gente vai colocar o que é missão, visão e valores, e aí a gente vai dizer qual é a missão, visão e valores do secretário escolar, certo? E aí ela está distribuída dessa forma, certo? Missão, visão e valores. E o valor está subdividido. Eu gosto de fazer essa subdivisão para ficar mais claro para o leitor, né, quando ele pegar esse material. Tá bom? E aí, a quarta parte, né, e aí a gente está se aprofundando mais, é, e a ideia é construir, isso aqui é opcional, mas a ideia é construir um código de ética de conduta do técnico de secretário escolar, certo? Técnico e secretário escolar. A gente vamos se debruçar um pouco sobre isso, certo? E aí, a gente vai, caso vocês concordem que permaneça isso aqui, a gente vai construir. Então, qual é a responsabilidade pessoal do profissional técnico de secretaria escolar? Os princípios éticos nos relacionamentos, né? As relações com os educandos e os servidores da escola. Então, como é que vai ser a relação entre esse profissional e os demais profissionais? E também os usuários, né, internos e externos. Tá aqui, usuários internos e externos. Em relação com a mídia, né? Em relação, porque a gente chega em alguns departamentos, né? A gente vê o pessoal, né, com o celular. Claro que o celular ele virou um instrumento de trabalho, então muita informação vem ali por mensagem instantânea, né? Você consegue acessar o seu e-mail com mais rapidez, até tramitar processos. Só que quando você tiver ali que chegar um usuário, o que você faz, né? Você continua ali ou você cumprimenta ele, explica que está resolvendo um problema ali, mas ele vai atender daqui a pouco, aguarda um pouco, entendeu? Você tem que se deixar visto, né, para que a pessoa, o usuário, não se sinta
sem prestígio, né, de estar ali. Então, é importante você, tudo bem, estar resolvendo algum problema ali, certo? Que é sério, se for um problema sério, respondendo uma pergunta que o seu chefe fez, ou que alguém fez, ou através de alguma outra coisa. Então, se você tem uma coisa importante para fazer no celular enquanto chega, e aí você cumprimenta a pessoa, faz saudação e diz que vai atender daqui a pouco e tenta concluir ali, para a pessoa não achar que você está ali jogando, fazendo em outras, né, redes sociais. Certo? Então, o que que a gente faz com essa, em relação à mídia? A gente vai tratar esse assunto aqui também. Gestão de sustentabilidade, né, o que fazer com os papéis, energia, e tudo mais, certo? E os canais, que a gente vai deixar também aqui, os canais de comunicação. Então, qual o canal que eu preciso utilizar caso tenha algum problema? Qual o telefone da ouvidoria? Né? Qual o telefone da secretaria? Qual o e-mail? Né? Qual o site que eu possa entrar para tirar alguma dúvida? Então, tudo sempre vai relacionar eles aqui, certo? E aí está a consideração final, as considerações que a gente vai colocar aqui, certo? Vamos construir essa consideração para a gente colocar tudo certinho. Aqui a gente vai colocar as referências também, né? Então, tudo que a gente pesquisar sobre o assunto, a gente vai colocar eles aqui, certo? Eu trouxe uma referência aqui do site da Seduc só para a gente ver os contatos, né? Coloquei aqui os contatos, mas depois a gente vai ver isso com mais detalhe, tá bom? Então, é basicamente isso, para a gente estar cru ainda, né? A gente está iniciando, mas essa é a proposta. Caso vocês achem que a gente não deva construir missão, visão e valores, a gente não constrói, não tem problema nenhum, se a maioria concordar, certo? E o mais importante é vocês se familiarizarem com esse modelo, certo? Mas se vocês acharem outro modelo mais interessante, pode propor também, tranquilo? E aí, aqui, verificar se o seu nome está correto aqui, certo? Essa parte vermelha eu ainda vou dar uma verificada nela, né? Mas assim que eu concluir, eu vou pedir ajuda da minha supervisora para ela confirmar esses dados aqui, e assim que eu concluir, eu já deixo preto lá dentro da plataforma, certo? Eu vou parar aqui a compartilhação. Pronto, gente. Então, é basicamente isso, né? O projeto integrador, ele demorou um pouco chegar, né? Porque a gente está fazendo esse curso desde... já está mais ou menos com uns 4 meses que a gente está fazendo esse curso. E agora a gente está se debruçando agora nesse primeiro ponto, né? Nessa primeira parte do módulo é, que a gente trata do projeto integrador. Então, o projeto integrador, ele foi subdividido para a gente atender todos os pontos e a gente vai construindo aos poucos. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre conceito e sobre atribuições, depois a gente vai falar sobre missão, visão e valores, e depois a gente fala sobre o código de ética de conduta, né, quando a gente está mais maduro, né? É, como eu falei também na aula anterior, algumas pessoas dizem, Francisco, mas isso não é muito forte, não é muito pesado para que eu construa. Quando eu vejo, né, a participação de vocês no fórum, inclusive dentro desse contexto de vocês estarem atentos nas atividades, participando do fórum, respondendo os questionários, tirando dúvida, quando você faz esse movimento, eu consigo perceber que vocês dão conta, entendeu? Então, todos aqui, todos que estão naquela lista ali, eles dão conta do projeto. Eles, com certeza, vai contribuir de alguma forma, né? A gente fez uma pesquisa anteriormente, né, para saber se era isso mesmo que a gente queria. Só teve uma aluna que não concordou em fazer, ela preferiu não fazer, mas não tem problema nenhum, ela pode utilizar o projeto integrador e fazer de outra forma, mas se caso ela queira desistir, diga, não, professor, eu quero participar, eu quero incluir meu nome aí, vai incluir o nome dela sem problema nenhum, certo? Então, vou finalizar por aqui essa aula, eu vou editá-la, né, e colocar dentro da plataforma para que vocês assistam, certo? Não esquecer e depois de assistir a aula, clicar no link de frequência e assinar lá seu nome, tá bom? Feito isso, a gente consegue perceber, a gente consegue detectar quem assistiu, quem não assistiu, e aí contribuir para a nota final de vocês, né? Como vocês sabem, a composição da nota ela é subdividida em participação de fóruns, assistir às aulas
junto com o professor disponibilizar, fazer as atividades do fórum, responder os questionários e tirar dúvida caso precise e acessar a plataforma. Então, vocês têm que fazer todo esse movimento para que sua nota seja a melhor possível. Tá bom? Então, eu vou finalizando por aqui. E outro detalhe que eu quero só entrar no ponto. Na aula anterior, eu falei que a gente, esse mês, né, na composição do fórum, do, do módulo, dessa parte, né, da finalização desse módulo, a ideia era que a nossa aula fosse individual. Então, eu vou disponibilizar um espaço, né, para que vocês digam qual o horário que a gente possa conversar. Porque eu estou colocando a aula à noite e tem muitos alunos que estudam, que ainda estão trabalhando, estão se deslocando do trabalho para casa e não estão podendo assistir a aula por algum motivo, né? Então, qual é a ideia? Conclua a atividade do fórum, dos dois fóruns, o fórum de conceito e o fórum de atribuições, e aí eu vou disponibilizar uma semana para a gente conversar isso um a um. Então, eu vou disponibilizar os horários disponíveis, vai ter horários pela manhã, vai ter horários pela tarde, vai ter horários pela noite, e aí a gente vai um a um conversar, certo? É como se fosse, não vou dizer que é uma mentoria, mas é uma mentoria, um modelo de mentoria do que vocês colocaram no fórum. Então, contribua no fórum e a gente vai discutir o que vocês colocaram lá, certo? Esse método é para atender todo mundo, certo? Para atender tanto aqueles alunos que estudam à noite, que trabalham, que não tem tempo de participar dessa aula, né? Então, eu quero fazer esse esforço para que todo mundo seja contemplado, pelo menos em cada final de módulo. Então, cada final de módulo a gente vai fazer uma aula individual, para a gente ter esse diálogo mais próximo. Tá joia assim? Certo? É claro que no final a gente vai ter uma aula geral, né? Mas eu quero ver se eu consigo pegar é, a participação de todos em uma aula, pelo menos para a gente ter uma conversa mais próxima, né? Se a gente pode assim dizer, já que a gente está com essa distância, né? Uma distância virtual, mas a gente consegue aproximar, ficando mais participativo, tá bom? Então fica assim, gente. Eu vou finalizar por aqui, certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tanto pelo aplicativo de mensagem ou preferencialmente pela plataforma. Então lá você pode entrar e mandar mensagem para mim, tranquilo, sem problema nenhum. Tá joia? Muito obrigado, certo? E até a próxima aula. Participe dos fóruns, viu? Tchau, tchau. Sucesso!